Existe uma diferença fundamental entre duas formas de existir no mundo. A primeira é a de quem tenta conquistar respeito, que se explica, se justifica, se defende, se prova a cada momento. A segunda é a de quem simplesmente não permite desrespeito, que age com tanta clareza e integridade interna que a autoridade emerge naturalmente, sem esforço, sem barulho. Os estoicos entendiam profundamente essa diferença. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da história conhecida sem jamais precisar gritar para ser ouvido. Epicteto, mesmo sendo escravo, sem cargo, sem título, sem poder formal, era procurado por homens livres que queriam aprender com ele. A autoridade verdadeira nunca veio de fora, sempre veio de dentro. Hoje, vamos falar sobre como construir esse tipo de presença, não através de truques ou manipulação, mas através do que os estoicos chamavam de autodomínio real. O primeiro princípio é o silêncio como força. Nossa cultura valoriza quem fala mais, quem tem resposta para tudo, quem nunca deixa um silêncio no ar. Mas os mais sábios de todas as épocas chegaram a uma conclusão oposta. Palavras em excesso diluem a autoridade. Quem se explica demais parece estar pedindo permissão para existir. Pense nas últimas vezes que você se justificou desnecessariamente. Desculpa pelo atraso. O trânsito estava terrível. Não é que eu não queira ir, é que tenho compromisso. Olha, eu sei que parece estranho, mas deixa eu explicar. Cada uma dessas frases, por baixo das palavras, comunica a mesma coisa. Por favor, não me julgue mal. Agora imagine simplesmente dizer, não vou conseguir ir. Ou, prefiro não fazer isso. Sem rodeios, sem desculpas, sem o peso da explicação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que um homem deve agir conforme a natureza. E a natureza não pede aprovação. O sol não se justifica por se pôr. O rio não explica por que segue seu curso. A autoridade que nasce do alinhamento interno não precisa de defesa constante. Suas razões são suas, seus motivos são privados. Você deve ao outro clareza, não sua história inteira. O segundo princípio é a dignidade que não se entrega. Existe uma reação que quase todo ser humano tem quando se sente atacado: o pânico. A defesa frenética, a explicação desesperada, a necessidade urgente de provar inocência ou valor. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você se defende com desespero, mais fraco você parece. Cada reação ansiosa confirma, na mente do agressor, que o ataque funcionou. Os estoicos tinham outro caminho. Epicteto ensinava que ninguém pode te humilhar sem a sua cooperação. A humilhação só se completa quando você a aceita como verdadeira. Se alguém joga lama em você e você fica parado, a lama cai. Se você se agita, ela gruda. A tranquilidade diante do ataque não é fraqueza. É a demonstração mais poderosa de que você sabe quem é e que a opinião do agressor não tem poder sobre essa certeza. Na prática, isso significa aprender a observar uma situação de conflito como de longe, respirar, relaxar a musculatura do rosto, falar com a calma de quem explica algo evidente para alguém que ainda está crescendo. Não porque você seja superior, mas porque você não está mais à mercê dos humores alheios. Essa postura irradia uma segurança que nenhum cargo, nenhum diploma e nenhuma conquista externa podem fabricar. O terceiro princípio é a autenticidade como autoridade. Jung falava sobre a sombra, as partes de nós que escondemos porque julgamos inaceitáveis. E o que ele descobriu é que esconder essas partes custa caro. A energia que você gasta fingindo ser perfeito, escondendo inseguranças, negando defeitos, essa energia não some. Ela fica presa. E as pessoas ao redor sentem essa tensão sem conseguir nomear o que é. Existe uma incoerência silenciosa entre a máscara que projetamos e o que realmente somos. E essa incoerência gera desconfiança.
As pessoas não conseguem confiar plenamente em alguém que parece estar sempre representando um papel. Por outro lado, quem aceita suas próprias contradições, quem diz sim, às vezes posso ser impaciente, às vezes sinto inveja, às vezes errei e não tenho resposta, irradia algo que é cada vez mais raro: presença autêntica. E presença autêntica atrai respeito instintivo, porque ninguém mais aguenta máscaras. O exercício que os estoicos propunham era o autoexame diário. Marco Aurélio fazia isso por escrito todas as noites, não para se flagelar, mas para se ver com honestidade, para identificar onde havia desvio entre o que pensava que era e o que realmente havia feito. Esse olhar honesto para si mesmo é o que constrói integridade. E integridade é a base de toda autoridade genuína. O quarto princípio é a responsabilidade como poder. Existe uma armadilha muito comum e muito confortável: culpar os outros pelo respeito que não recebemos. Meu chefe não me valoriza, as pessoas não me entendem, ninguém me dá oportunidade. Cada uma dessas frases tem uma estrutura em comum: o poder está do lado de fora. Outros controlam o que acontece comigo. Eu sou o efeito, não a causa. Sartre e os estoicos antes dele, com outras palavras, chegaram a uma conclusão incômoda e libertadora ao mesmo tempo. Você ensina às pessoas como te tratar, não porque mereça desrespeito quando ele aparece, mas porque as suas reações, os seus limites e as suas tolerâncias definem o que as pessoas aprendem a esperar de você. Se você aceita ser interrompido sistematicamente, as pessoas aprendem que podem te interromper. Se você aceita promessas quebradas sem nenhuma consequência, as pessoas aprendem que você não leva seus próprios limites a sério. Não é culpa no sentido moral, é responsabilidade no sentido prático. E a diferença entre esses dois conceitos é tudo. Culpa paralisa, responsabilidade empodera. Quando você assume que tem influência real sobre como é tratado, a pergunta muda. Você para de perguntar por que as pessoas não me respeitam e começa a perguntar o que posso mudar no meu comportamento para que o respeito apareça naturalmente. Uma pergunta te coloca no controle, a outra te deixa esperando que o mundo mude. O quinto princípio é o controle emocional como presença. Por que Marco Aurélio nunca perdia a compostura em público? Por que Sêneca permanecia calmo, mesmo diante de ameaças diretas à sua vida? Não porque fossem frios ou insensíveis, mas porque haviam aprendido algo que poucos dominam: sentir sem ser dominado pelo que se sente. A maioria das pessoas confunde controle emocional com repressão. Acha que controlar as emoções é não senti-las, é engolir, é forçar um sorriso enquanto a raiva ferve por baixo. Isso não é controle, isso é uma bomba com temporizador. O que os estoicos praticavam era diferente, era a arte de observar a própria emoção sem se fundir com ela. Quando a raiva surgia, Marco Aurélio não a negava, ele a nomeava. Ele criava uma distância interna entre ele e o que estava sentindo. Estou sentindo raiva agora. Meu coração está acelerado. Meu rosto está tenso. Apenas observar. Esse espaço microscópico entre sentir e reagir é onde mora a liberdade. É onde você escolhe uma resposta em vez de apenas disparar um reflexo. E pessoas percebem quando alguém habita esse espaço. Percebem que não adianta tentar te desestabilizar emocionalmente, porque você não está à mercê dos seus próprios impulsos. Essa percepção, por si só, gera respeito. O sexto princípio é a liderança que não se força. Quanto mais alguém tenta impor autoridade, mais ela escapa. Quem interrompe conversas para dar opiniões não solicitadas, quem corrige detalhes irrelevantes, quem precisa provar constantemente que sabe mais, essas pessoas são toleradas, não respeitadas. São seguidas por obrigação, não por escolha. Os líderes que o estoicismo admira são de outro tipo. Fazem perguntas em vez de dar ordens. Oferecem perspectivas em vez de impor soluções.
Criam espaço para que outros brilhem, em vez de monopolizar a atenção. E aqui está o paradoxo que o Tao descreveu e que os estoicos demonstraram na prática. Quanto menos você tenta controlar, mais naturalmente as pessoas te seguem. A técnica é simples, mas exige humildade. Seja útil. Resolva o que ninguém mais quer resolver. Facilite conversas difíceis. Conecte pessoas. Haja como a água, que não força, não grita, não empurra, mas encontra sempre o caminho e nunca deixa de avançar. O sétimo princípio é a discordância como credibilidade. Quem nunca discorda perde credibilidade. Quando você sempre diz sim, sempre concorda, sempre evita o atrito, as pessoas param de levar sua opinião a sério, porque intuem que você está gerenciando a impressão que causa, não dizendo o que realmente pensa. Os estoicos eram conhecidos por sua franqueza. Sêneca escrevia cartas que confrontavam diretamente os vícios da época. Marco Aurélio tomava decisões impopulares e as sustentava com argumentos, não com força. Epicteto dizia verdades que seus alunos não queriam ouvir. Mas há uma distinção crucial entre discordância, que serve à verdade, e birra, que serve ao ego. A primeira reconhece o que há de válido na posição do outro antes de apresentar suas reservas. A segunda apenas critica sem contribuir. Quando você discorda das ideias sem atacar as pessoas, quando oferece alternativas em vez de apenas objeções, quando pensa diferente com reflexão genuína e não com necessidade de se destacar, sua opinião passa a valer mais. Porque as pessoas sabem que você não vai mentir para agradá-las. E essa honestidade cuidadosa é talvez o fundamento mais sólido de toda autoridade duradoura. No final, o que o estoicismo nos diz sobre respeito é simples e profundo ao mesmo tempo. Você não consegue respeito perseguindo-o. Você o irradia quando para de precisar dele. Quando você não precisa se explicar constantemente, sua presença já fala. Quando você não precisa se defender de cada ataque, sua dignidade já responde. Quando você é honesto sobre quem é, sua autenticidade já atrai. Quando você assume responsabilidade pelo que vive, seu poder já aparece. Quando você sente sem ser dominado pelo que sente, sua estabilidade já inspira. O respeito que dura não se pede, não se exige, não se força. Ele emerge naturalmente de quem realmente se conhece, se governa e age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra presente. Quero saber quem está realmente comprometido com essa jornada de autodomínio. Esses comentários fazem toda a diferença para mim e me ajudam a continuar trazendo conteúdo cada vez mais profundo. E antes de sair, não esqueça de visitar a Biblioteca Estoica que está na descrição deste vídeo. Lá você encontra os textos originais de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, a fonte de tudo que conversamos aqui. Vale muito a pena mergulhar nessas obras. Até o próximo vídeo.